Gravação aqui, pronto. Boa noite a todos, ou bom dia, né, que eu tô gravando de noite, vocês vão assistir isso de dia. Bom dia a todos, aqui é o Hélio de novo. Eu estou me dirigindo agora ao povo do primeiro médio, ok? Com aula de Sociologia. Então, dando continuidade à aula anterior, ok? A gente vai estar vendo agora, nós estamos vendo a apostila 2, certo? Apostila 2, História da Sociologia, tá? E nós vimos o Auguste Comte, agora vamos ver o segundo dos 4 grandes nomes aí da Sociologia, que é o Émile Durkheim, tá? Émile Durkheim. E apesar do nome, né, se gerar dúvida, ele era homem, né? Émile Durkheim, de família judaica, né? Nasceu na França, né? E a família dele era franco-germânica, o sobrenome é alemão, né? De família judaica, Durkheim foi professor de sociologia na França. E por que que o cara foi importante, né? Bem, o Comte, ele começou a pesquisa da física social e construção aí da sociologia. Então era um campo de pesquisas vasto aí. Mas quem transformou a sociologia em ciência foi o Durkheim. Okay? Então a grande importância do Durkheim foi essa, foi ter transformado a sociologia em ciência, reconhecida como tal. As principais obras dele, da divisão do trabalho social, a principal obra, As Regras do Método Sociológico, ele também escreveu sobre suicídio e sobre educação. Ok? Outros temas também tratados por ele, mas aqui no caso, né, o tema principal que a gente vai ver são as regras do método sociológico, ok? Que formaram a base da sociologia enquanto ciência, ok? E mais adiante a gente vai voltar a falar de várias ideias dele, inclusive aí da educação, do suicídio, ok? Mas a gente vai falar um pouco da educação hoje também. Então é o seguinte, o cara transformou a sociologia em ciência. O que ele fez para chegar nisso? Por que a sociologia se transformou numa ciência? Porque o que torna um conhecimento científico? O primeiro grande ponto é o método, ok? Todo conhecimento científico pressupõe um método próprio. A física tem um método específico, a química tem um método específico, a matemática tem um método, ok? A história tem um método, ok? Então, assim, o Durkheim desenvolveu um método científico específico para a sociologia, sistematizando a atuação do sociólogo, ok? O centro desse método foi o seguinte: o centro desse método é que o sociólogo deve ser imparcial. E como é que ele consegue a imparcialidade dele? Tratando os fatos sociais como coisas. Né? Você fala, nossa, que estranho. Pois é, como assim coisas? Imagina eu, né, como um professor de sociologia, um sociólogo, vai que fosse, vou fazer uma pesquisa com vocês aí do primeiro médio, ok? Eu vou fazer uma pesquisa e aí é que tá. Nós já temos um vínculo, né? Um vínculo profissional, um vínculo pessoal e até afetivo, que eu adoro essa turminha, né? Adoro essas galerinhas, 2 salas do primeiro são fora de série. Então é o seguinte, eu tenho um vínculo pessoal, intelectual e até emocional com vocês. Isso não vai me deixar ser totalmente neutro, ok? Então, se eu for fazer uma pesquisa sobre, por exemplo, o comportamento dos jovens, se eu fizer com quem eu conheço, vai ser muito difícil eu ser neutro. O Durkheim, pensando nisso, além do que, eu faço parte do grupo social, né? Eu faço parte da sociedade, então é muito difícil a neutralidade. Como a gente consegue quebrar isso? Tratando os fatos sociais como coisas, objetificando um fato social. Então, se eu vou tratar, por exemplo, a dependência que os jovens têm da tecnologia, principalmente da internet e através do celular, né, do smartphone, eu tenho que olhar para vocês como coisas. Pode ser meio estranho, mas é isso mesmo. Eu tenho que ser frio, calculista, né, científico, para não deixar minhas emoções aflorarem e interferirem no resultado da pesquisa, ok? Essa é a primeira grande ideia do método dele. Tá? A primeira grande regra do método é que os fatos sociais são tratados como coisas. Lembrando que a sociedade não é a simples soma dos indivíduos. Tá? É um sistema, tá? Com várias conexões, tá? Que representa determinado aspecto da realidade. Então a sociedade ela pode ser entendida do aspecto político, do aspecto econômico, do aspecto
comportamental, do aspecto cultural, religioso, tem vários aspectos que se interligam, tá? Por isso, quando você fala sociedade, é um termo genérico demais, tá? A sociedade não é apenas um grupo de pessoas, por maior que seja esse grupo, tá? Mas é um sistema todo conectado que representa determinado aspecto da sociedade. Um dos grandes conceitos criados pelo Durkheim para explicar, né, a sociologia foi o conceito de fatos sociais. O que é isso? O que é um fato social? São maneiras de agir, pensar e sentir exteriores ao indivíduo, dotadas de um poder de coerção, em virtude do qual se lhe impõe. Eu vou explicar. Eu li o texto, mas eu vou explicar o que é isso, tá? Fato social é o seguinte: é qualquer atitude, qualquer fato que envolve mais de uma pessoa, que interfere na maneira de agir e pensar das pessoas, tá? Por exemplo, você em casa escovando os dentes não é um fato social, tá? Mas se você posta alguma coisa importante aí nas redes sociais e isso viraliza, as pessoas não só curtem por achar legal, mas isso interfere na ideia da pessoa, no comportamento das pessoas. Elas passam a mudar alguma coisa nelas por causa da sua postagem. Isso sim é um fato social. O resultado de uma eleição é um fato social, uma greve de operários numa fábrica é um fato social, o aumento do número de suicídios em determinada situação é um fato social, ok? São fatos sociais, ok? Que é a fonte, é o objeto de estudo da sociologia, segundo Durkheim, ok? Para ele, o caminho mais adequado para os estudos sociológicos é buscar identificar as causas de um fato social em outro fato social. Não, o que quer dizer isso? Não adianta querer buscar a solução de fato social em Deus, ou em metafísica, ou em sei lá o que. Tá? Cara, você só encontra a resposta para os problemas sociais na própria estrutura social. Você tem que, para entender a sociedade e resolver os problemas dela, você tem que se debruçar sobre a sociedade. Tá? Isso é meio óbvio. E as características dos fatos sociais? Primeiro, são sempre exteriores. Tá? As regras sociais, costumes e leis já existem antes das pessoas e agem sobre elas. Ou seja, um fato social, o que quer dizer isso? Ele não é um mero produto da imaginação, ok? Ele é exteriormente, já existe e não é um mero produto da sua imaginação. Ele é sempre geral, ou seja, se aplica à maioria das pessoas, é de natureza coletiva, é sempre de grupos, ok? E o terceiro e principal característica é a coerção social. O que é isso? É a pressão. Os fatos sociais exercem pressão sobre os indivíduos. Vocês, por exemplo, tá? Vocês ainda estão no primeiro médio, já tem alguma certa pressão para estudar, para tirar boas notas. Não só os pais, mas a própria sociedade, todos que, né, os conhece e tal, a própria sociedade cria expectativas em cima de vocês. Tá? E principalmente no terceiro médio, a hora que vocês estiverem no terceiro, parece assim que não tem outro assunto, né? Qualquer pessoa que se aproxima de você, que te conheça, da família, o amigo, olha, você está no terceiro, que legal, qual faculdade que você vai fazer? Qual vestibular? Nossa, não pensou nisso ainda? Não escolheu a profissão? Ou seja, isso não deixa de ser um tipo de pressão, ok? Então a sociedade, ela exerce sim uma coerção, uma pressão social. Essa é uma das principais características dos fatos sociais. Claro, você não é obrigado a aceitar essa pressão, depende da sua reação, ok? Mas que existe essa pressão, existe, isso não é inegável. Tá bom? Vamos adiante. Outras ideias sociológicas mais adiante aí do Durkheim. Para o Durkheim, o principal mecanismo de coerção social, da pressão social, é sem dúvida a educação. A educação impõe maneiras de ver, sentir e agir, tentando moldar as pessoas à imagem do meio social. Ou seja, cara, a escola, lembra vocês quando eram pequenininhos, tá? Desde as tias da pré-escola, as professoras aí do primeiro, segundo, terceiro ano do fundamental e depois indo, avançando até chegar no ensino médio que vocês estão hoje. Cara, vocês sempre sofrem pressão desde pequenos. Okay? E a educação, o objetivo principal dela não é só aprender conteúdos escolares, mas aprender a se socializar e principalmente aprender disciplina moral e autoridade política. Ou seja, o objetivo principal da escola é ensinar aos jovens, crianças e jovens, o respeito e a submissão. Submissão a quê? Às leis,
ao sistema político-econômico vigente. Sendo assim, a educação é sim um grande fator fortíssimo de manutenção da união social. A coesão que está aí, coesão quer dizer união, ok? É um fator que mantém a sociedade unida. Tá? E essa união, desculpa, ela acontece da seguinte forma: é a unidade das pessoas em grupos, ela é garantida pelas semelhanças, pessoas que têm as mesmas ideias, os mesmos valores, os mesmos interesses. Então, semelhança do quê? De valores e ideias principalmente. A hora que esses valores e ideias são internalizados e se tornam naturais, eles acabam garantindo a unidade. É como se fosse um esquema, tá? Unidade, semelhança, valores, natural e unidade de novo. Não é um círculo vicioso, né? Um retângulo vicioso, um quadrado vicioso, né? Mas assim, a unidade, as pessoas pensam iguais, formam grupos, naturalizam isso. É natural, as pessoas que participam do grupo aceitam as regras desse grupo, isso é natural. E a hora que as pessoas internalizam isso como naturais, mantém a unidade, ok? O último conceito que a gente vai ver dele, né, do Durkheim, a solidariedade. Então, essa coesão social, coesão no sentido, não confundir coesão com coerção, hein? Coerção é pressão, força. Coesão é união, ok? Coesão é união. Coesão, união. Coerção é pressão, é força. E essa união social, ela é garantida por um sentimento de solidariedade. Presta atenção, povo do primeirão, presta atenção agora. Essa solidariedade que eu estou falando, que o Durkheim, né? Estou reproduzindo o que o Durkheim falou, não é a solidariedade de você ajudar um morador de rua, dar uma esmola ou entregar o currículo de um amigo seu. Não é esse tipo de solidariedade. É o sentimento de pertencer a um grupo. Okay? E existem dois tipos de solidariedade, segundo o sociólogo aqui, o Durkheim. Existe a solidariedade mecânica e a orgânica. A mecânica, quando as pessoas têm crenças e valores comuns. Normalmente sociedades antigas, rurais, tinham isso. Até hoje ainda existe um pouco, mas é aquelas sociedades mais tradicionais, conservadoras. Solidariedade é mecânica. Se a sua família é evangélica, você nasce nesse meio, você tem uma tendência forte a manter essa escolha religiosa, embora nem sempre se concretize, né? E a orgânica é através da divisão do trabalho. Nas sociedades modernas, urbanas, a coesão social é mais complexa e a união das pessoas não é mais através de família ou religião, mas através do trabalho. Então, por exemplo, se você vai se transformar em um advogado, numa advogada, numa juíza, você vai conviver muito mais, vai ter muito mais relações com pessoas do seu trabalho do que com próprias pessoas da família ou da religião. Ok? E por falar nisso, o mundo moderno se caracteriza por uma redução na eficácia de religião e família. Religião e família e moral perdeu a sua eficiência no controle da sociedade. Ok? Não tem mais o mesmo peso que tinha antes. Algumas pessoas seguem, sim, com certeza, a religião, a família, tem o respeito, o carinho, o amor, mas ela não tem mais aquele peso que tinha antes. O que mais pesa nas decisões das pessoas são as atividades profissionais. É o que mais pesa. Tá? E a multiplicidade dessas correntes de pensamento diluiu a união social, a coerção. Com isso, há um senso de que a moral perdeu sua eficiência no controle da sociedade. Tá? O fato de saber que uma coisa é errada não garante que a pessoa não vá fazer. Quem faz sabe que é errado, faz porque quer. Ok? Tudo bem aqui, meu povo? Então dá uma olhada nesse resumo, ok? Dá uma lida na videoaula, dá uma assistida, anota as dúvidas que tiver, ok? Os exercícios são poucos, mas são bem densos. Então apostila 2, página 11 e 20, e o caderno mais, não esqueçam, na hora da aula, peguem tanto a apostila 2 quanto o caderno mais. Tá? A nossa aula do primeiro MA é amanhã às 8 horas da manhã e o primeiro MB às 11 horas, ok? Então apostila 2 e o caderno mais. Se não der tempo de fazer, que eu estou postando um pouco tarde, não tem problema nenhum. A gente faz junto na aula amanhã, tá certo? Tudo bem, meu povo? Então muito obrigado pela atenção de todos, um grande beijo e se cuidem, hein? Ok? Abraço!